Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em São José dos Campos aqui. Queria primeiro esse bate-papo de hoje aqui está tendo muita dúvida. Nossos canais estão todos congestionados, então eu falei vou fazer um vídeo para tirar a maior parte da dúvida da galera. E antes de mais nada, eu queria apresentar aqui em primeira mão nossa equipe que ainda não foi apresentado. Então nosso coordenador de voo, né? Queria dar uma palavrinha com vocês também. O Renato, o Wilson, nosso instrutor líder, o Eugênio, nosso Flight Standards aqui. Então, eu queria primeiro apresentar a turma aqui para vocês. No final, o Renato quer falar um pouquinho também, depois que a gente falar um pouco do preparatório de linha aérea. Pessoal, o que é o preparatório para linha aérea? Que está todo mundo perguntando e tal. Eu queria mostrar um pouquinho do que a gente planejou para que todo mundo entenda bem o que a gente preparou para vocês. Então, vou apresentar aqui um pouquinho, só para seguir como uma pauta, que é como que a gente preparou o programa de linha aérea. O programa de linha aérea ele consiste em horas de voo, horas de solo, simulador e uma preparação com o psicólogo. Então, como funciona? Eu vou colocar aqui passo a passo aqui para vocês, tem um guia aqui para mostrar como é que a gente bolou isso. Qual que é a primeira coisa de tudo? É a avaliação psicológica inicial. Por que é a avaliação psicológica inicial? Porque o mais importante que a gente quer formar aqui são pessoas. Então, as pessoas elas precisam de um suporte psicológico e a gente tem certeza que a gente vai dar uma parte técnica muito boa, mas a gente queria complementar com a parte comportamental e que as pessoas estivessem preparadas para dar o melhor de si na hora que for fazer uma entrevista. Então, como que a gente bolou? Então, a primeira coisa que você faz são 3 horas com a psicóloga, que é um simulado de entrevista. O que ela vai fazer? Ela vai tirar o seu perfil e depois ela vai te dar recomendações personalizadas se você precisar ou não. Pode ser que você não precise, você já tem um perfil adequado, um perfil desejável do mercado. Então pode ser que você não tenha nada, você vai fazer o seu curso completo. No final você tem uma avaliação final com ela, a gente vai falar aqui da avaliação final com a psicóloga. E aí ela vai falar, poxa, ok, você está 100%, segue a vida que você está pronto. O que nós já tivemos aqui, né? Inclusive aproveitar e falar para vocês, só temos uma vaga, o nosso curso lotou, então só temos uma vaga agora disponível para a parte prática e para a teórica a gente ainda tem 20 vagas porque é a sala de aula. Mas para iniciar o curso de imediato a gente só tem uma vaga, a gente só tem um avião e um simulador. Então essa é a nossa limitação. Depois que você passou pela psicóloga, você vai para o Ground School, são 3 dias de Ground School. O que tem nesse Ground School? Então ele vai falar sobre a missão, visão, valores, o propósito, para que as pessoas entendam a importância de ter isso no dia a dia. Você vai falar sobre 2 sistemas muito complexos do Cirrus, então você vai pegar os sistemas mais complexos dele, que é o ERAS e o sistema elétrico, com muita propriedade vocês entenderem, para saber como estudar o manual. Vocês vão ter aulas de performance, peso e balanceamento, inclusive a gente vai anunciar aqui com o engenheiro do ITA, palestrante inclusive no MIT, engenheiro de operações da Azul, Marcelo Leão, que vai dar parte de performance. Até eu vou estar lá assistindo essa aula, que é sensacional, é muito boa a aula dele, então vocês vão ter aqui. Vamos falar um pouco de hierarquia de manuais também, para vocês entenderem 121, Código Brasileiro de Aeronáutica, em que a gente se enquadra, legislação do aeronáutico, que é muito importante vocês conhecerem a legislação que vocês estão enquadrados. No segundo dia a gente vai falar de PBN, a gente vai falar de Jeppesen. Então assim, vocês vão ter um dia inteiro para falar de Jeppesen, vai entender tudo sobre Jeppesen. A parte de dicas que a gente vai dar de FAA, JA, para vocês estarem bem preparados para o mercado de trabalho em qualquer seleção que vocês fizerem. Então, qualquer screening, a parte técnica, vocês vão estar bem antenados. A gente vai falar de meteorologia, espaço aéreo com o Capitão Bonani, é sensacional. Ele é o comandante aqui do DTC São José dos Campos. Vai vir aqui falar com vocês. É gente de altíssimo gabarito que a gente está colocando na primeira turma, tá, pessoal? Bem bacana. Primeira turma a gente faz questão de ser a tropa de elite nossa, tá? Artigos perigosos e no final a gente faz uma provinha. Essa provinha é com consulta simples, tá? E depois eu vou falar um pouco como que a gente dividiu os módulos, tá? Da parte de instrução e da parte de avaliação. Terminando a parte do Ground School, nós temos 5 sessões de simulador, na realidade 4 sessões de simulador e um loft. Então vocês vão entender o que é loft, que é um preparatório para a linha aérea, como é que funciona. Então assim, é baseado num programa de linha aérea que vocês vão ter aqui. Então na sessão 1 você tem várias manobras, memory items, limitações, já começa a ter no primeiro dia já uma falha para tratamento de falha.
No dia 2 você tem uma falha após a decolagem, então é tudo baseado nos CIRRUS. No dia 3 você tem uma falha de PFD, como tratar e tudo, é muito bacana. Então assim, a gente fez um curso para que vocês saibam se comportar como Pilot Flying e como Pilot Monitoring. Isso é exatamente como está na linha aérea. Vocês vão usar o SOP exatamente de uma linha aérea, então a gente está muito focado nessa divisão de tarefas, CRM. Então, ao final, na sessão 5, vocês têm um loft, que é um voo real, sem interrupção por parte do instrutor. Então, você vai fazer um voo de um ponto A até um ponto B, alternando um ponto C, na qual o instrutor não interrompe. Que ele vai ter a certeza que você vai ter uma falha no meio do caminho e ele vai ver como você vai reagir a essa falha. Saindo do simulador, vocês, vão pegar inicialmente os dois aqui que estão aqui, o Wilson e o Renato, que são os nossos instrutores, os primeiros, que vão dar o curso para vocês dos CIRRUS. Qual que é a ideia da instrução inicial? Solar vocês nos CIRRUS. Então vocês têm entre 6 a 10 horas para solar o avião. Então é manobra, então você vai fazer manobra, vai conhecer o avião, vai fazer stall, vai fazer procedimentos de IFR, vai fazer uma navegação e eles vão te solar, todos os dois. Tem que ser solar, no mínimo 2 instrutores, até por questões de seguro, precisam liberar vocês para o voo solo. Por que é importante a liberação para o voo solo? Porque vocês vão pegar a parte mais interessante do curso, que são os mentores. Então os mentores, por exemplo, eu não sou isso tudo, mas eu vou ser um dos mentores da primeira turma, então vocês vão voar comigo. Mas nós temos mentores aqui que foram comandantes de 747, Jumbo na Varig, então a gente tem pessoal com muita experiência de linha aérea, que já voou muito tempo, então sabe como é que é. E o que esse pessoal vai fazer? Eles vão avaliar vocês para saber como é que vocês estão, se vocês estão realmente preparados para a linha aérea. Então, como é que funciona o nosso curso? Então, até o instrutor, a função deles é instruir. Então, nós vamos dar instrução, então nada é avaliado. Quando você sola, você passa para o mentor. Aí, a partir do mentor, eu e os outros mentores vamos avaliar vocês. Então, a gente sempre tem a ideia de capacitar primeiro e depois avaliar. Então, aqui não é uma avaliação, não é uma cobrança. A gente está aqui para ensinar. O propósito da empresa é ensinar. Depois, a gente vai avaliar, que aí já são com os mentores, para realmente ver se vocês estão bem preparados para o mercado de trabalho. Passando por todas essas fases, você tem uma liberação final, que são mentores credenciados aqui da escola, e uma avaliação final, que é o quê? É uma avaliação escrita, exatamente como todas as empresas fazem, para vocês estarem treinados, fazendo como se fosse uma prova técnica de empresa aérea, e uma avaliação oral, que é um simulado de entrevista técnica também. Então a primeira turma, quem vai fazer sou eu, tenho muita experiência aí com seleção e tudo, eu vou para vocês não se sentirem, a primeira vez que vocês forem fazer uma seleção, vocês já estarem à vontade, Então a gente tem essa avaliação final. E por último, a avaliação psicológica final, que é justamente o final do programa, que vai ter a certeza de que você fez um programa legal. Então, se você teve alguma recomendação, por exemplo, já teve aluno nosso que teve uma recomendação inicial de procurar um fonoaudiólogo, porque ele não se expressava bem, e a gente quer te dar uma parte técnica tão boa que na hora que você estiver numa entrevista, você saiba se expressar muito bem nessa entrevista. Então, às vezes, precisa de um fonoaudiólogo para isso. Aí lá no final ela vai, melhorou muito, está 100%, está pronto. Está pronto para qualquer tipo de entrevista ou em qualquer companhia. Então, vamos ter um feedback e um simulado de entrevista da psicóloga. Então, ela vai simular uma entrevista como se fosse lá uma entrevista de qualquer companhia aérea. Pessoal, o preparatório para a linha aérea é isso. É muito bacana, a gente fez um curso voltado para quem realmente quer aprender, está aqui para realmente elevar o seu nível de especialização. Aí todo mundo pergunta, precisa de 150 horas ou 200? Pessoal, nós estamos preparando você para a carreira. Então, assim, por exemplo, a Azul que nos recomendou, então ela pede 200 horas para entrar. Então, para a Azul é 200 horas, para qualquer outra companhia é 500 horas, não sei. A gente está te preparando para qualquer lugar, tá? Então, assim, agora, qual que é o benefício da SAFE? O benefício é os alunos que se formarem com a gente lá no PC, a formação inicial, esses têm a redução dos requisitos para 150 horas. Quem fizer o preparatório para a linha aérea é 200 horas. Se a Azul amanhã pedir 300 horas, vai ser 300 horas, depende do que a companhia vai pedir. Tá? Então eu quero falar isso porque é importante todo mundo ter ciência que esse curso é para preparar para a vida, preparar para o mercado. Então eu queria passar para vocês, eu acho que
né? O Renato também queria... Ele é a prova viva do que é o nosso preparatório para a linha aérea, por quê? O Renato, eu tive o prazer de dar instrução para ele aqui, eu fiz a instrução dele inteira aqui na Safe, ele é por ser o nosso coordenador, e ele realmente, eu acredito que ele teve um feedback muito bacana do que ele, apesar de ter mais de 1.500 horas, mas ele viu que não é a hora de voo, não adianta nada, precisa de ser hora de qualidade, né? Então ele voou no nosso Cirrus, fez o treinamento comigo, eu acho que quer dar uma palavrinha, Renato? Gostaria. Boa tarde a todos, bem-vindos à Safe. Realmente, o que o comandante falou, eu com mais de 1.500 horas, eu achava que eu estava pronto para a linha aérea. Só que após o treinamento, eu percebi que eu ainda não sabia nada. Estava muito cru. Por exemplo, em relação à hierarquia de manuais, que é um POH, um QRC, um QRH, a parte de automação do avião, você sempre voar à frente do avião, a organização da cabine, a parte de legislação. Então, quer dizer, eu afirmo para vocês que agora eu sou um outro piloto. Agora sim, eu me considero apto a entrar numa linha aérea. E eu terei o prazer de ser um multiplicador de todos esses conhecimentos para ajudar vocês. Outra coisa muito importante que eu quero deixar gravado aqui é o perfil que a Safe e a própria Azul buscam como funcionários. São pessoas que têm o intuito de servir. Tenham isso em mente quando vier fazer parte da nossa equipe. Muito obrigado. Pessoal, o Renato falou uma coisa que eu já estava esquecendo e não podia deixar de falar. Teve gente que falou que o nosso curso era pagou, alguma coisa do tipo. Pessoal, aqui, se forem apelidar o nosso curso, é de Hello. Eu garanto para vocês que aqueles que receberem a nossa certificação e o nosso selo de qualidade, Safe, esses realmente estão bem informados. Se alguém achar aqui que pagou algum dinheiro para a gente e vai ter alguma coisa, não precisa nem vir aqui, que aqui não é o lugar, né? Quem achar que pagar alguma coisa aqui vai ter algum certificado, não vai ter se realmente a gente não tiver certeza que você aprendeu aquilo que a gente necessita para que você tenha a certificação nossa. Então é uma garantia de qualidade. Então o meu compromisso com o mercado de trabalho e com todas as empresas que acreditam na gente, no nosso trabalho, é ter a certeza que a gente vai formar bons profissionais aqui. Então, infelizmente, aqueles que acham que vão pagar alguma coisa vão ter o certificado, aqui não é o lugar de vocês. Então aqueles que realmente estão interessados em aprender, se tornar melhores profissionais, sejam bem-vindos. Estamos aqui esperando vocês. Temos vaga para a parte teórica, acho que uma vaga só para o prático, mas já façam teórico para garantir na sequência o simulador e tudo, né? Está super em conta, preço inicial. Então a gente vai subir as informações no site. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Show de bola aí. Bem-vindos.